Fala galera, como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, se protegendo, com saúde? A família, tá todo mundo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Aldo, trazendo aí a última aula dessa série aí de 4 aulas, né? Aliás, de 5 aulas, onde nós hoje, aliás, essa semana nós iremos fazer uma reflexão das últimas 4 aulas. Talvez nem todos prestaram atenção, né, nas últimas aulas. Vocês vão ler melhor o conteúdo dessa semana, né, que vai se estender aí a partir do dia 17 de agosto. Vocês irão perceber, né, depois que vocês lerem melhor o conteúdo, que nas últimas 4 aulas, além da própria atividade, houve uma intenção diferente, né, se a gente pensar nas 2 primeiras e nas 2 últimas aulas, pensando nas últimas 4 aulas. Tá? Vamos relembrar aí. A primeira aula que a gente fez, dessas 4 últimas, nós fizemos um circuito motor, né, que é um circuito motor. Eu pedi para vocês separar alguns móveis da casa de vocês, cadeira, mesa. A gente iria fazer, eu propus para que vocês fizessem, né, alguns movimentos de subir, descer, rolar, né, passar por baixo, rastejar, enfim. Na segunda aula a gente fez o jogo que eu chamei de Pet Go, onde vocês iriam colocar garrafas, né, descartáveis de cada lado, né, e com uma bola, né, o objetivo era chegar nessas garrafas e derrubar elas com os pés. Para isso seria necessário correr, né, chutar, driblar o adversário, né, e tanto a primeira quanto a segunda atividade iria exigir um pouco mais de energia de vocês em relação às 2 últimas. Quais foram as 2 últimas? Xima, né, que a gente aprendeu um jogo africano, onde o objetivo era alinhar 3 peças, né, utilizando, por exemplo, tampa de garrafa ou pedrinhas, enfim. E o jogo da semana passada, que era damas, né? Nem todo mundo conhece, é um jogo bem tradicional, é um jogo de tabuleiro, assim como o Xima, porém damas bem mais conhecido, não é verdade? Xima a gente acabou conhecendo um jogo de uma cultura diferente, né? Um jogo da cultura africana, né? As crianças do Quênia que praticam esse tipo de jogo. Além do movimento em si, o que a gente pode observar de diferente, né, entre esses 4 jogos, entre essas 4 atividades? Ou melhor, entre as 2 primeiras e as 2 últimas, né? As 2 primeiras, nós acabamos utilizando o corpo na sua totalidade, né? A gente correu, havia momentos que iria possibilitar que a gente de repente caísse no chão e se levantasse, né? Ainda mais na segunda atividade, que era o Pet Go. Ele até acaba tirando mais emoção da gente, né? Ainda mais o Pet Go, porque a gente está lidando contra uma outra equipe ali em movimentos, né? Nós provavelmente suamos ao fazer essas atividades, saltamos, né? Abaixamos, levantamos, enfim. E na segunda atividade, né? Que era o Xima e a dama, aliás, na terceira e na 4ª atividade, que era o Xima e a dama. Foi um movimento, né, utilizando as mãos, onde geralmente é um tipo de jogo que se faz sentado, não é verdade? Mas que utiliza uma parte do nosso corpo que ela não está visível aos olhos de quem vê, né, que é o cérebro, né? É claro que nas 2 primeiras atividades nós usamos também, mas nas 2 últimas a utilização dele fica mais aparente, né? Porque são jogos que
exigem mais raciocínio, mais concentração, porque se eu jogar errado, facilmente meu adversário poderá ganhar o jogo, né? Ele poderá ganhar de mim, né? Em um lance, uma jogada que eu fizer errado. Se a gente pensar na diferença dos dois primeiros para os dois últimos jogos, a gente vai perceber que no primeiro nós utilizamos vários músculos, né? A gente utiliza vários grupos musculares, a gente utiliza vários membros do nosso corpo, os braços, as pernas, o tronco, por exemplo. E nos dois últimos jogos, né, o que a gente mais acaba utilizando é as mãos, né, para fazer os movimentos. Além disso, né, o que a gente acaba trabalhando mais entre os dois primeiros e os dois últimos jogos? Nos dois primeiros jogos, a gente trabalha nossas habilidades motoras, por exemplo, correr, chutar, andar, lançar, receber, abaixar, levantar, né? São habilidades motoras, rolar, rastejar, né? E no terceiro e no quarto jogo, que é do Shizima e damas, a gente acaba desenvolvendo mais a questão intelectual, né? Raciocinar, né? Pensar em qual jogada que eu vou fazer, utilizar estratégias, pensar que se de repente eu fizer uma jogada, o meu adversário vai poder capturar uma peça minha. Eu consigo pensar em uma jogada que provavelmente o meu adversário vai fazer, né, na próxima jogada, na próxima oportunidade que ele tiver, né, e eu já consigo bolar na minha mente uma estratégia para que eu possa, assim que ele jogar, eu conseguir capturar uma peça dele, no caso da dama, né? As duas atividades são importantíssimas, né, para a nossa saúde, para o nosso intelecto e para o relacionamento meu, no caso de vocês, com o próximo, ou seja, de quem estiver fazendo com você, né? Tanto nas duas primeiras, aliás, tanto no pet go, né, porque no circuito motor não tinha competição, tanto no pet go como no XM, na damas, né, é algo que existe aí de... É o que tem em comum entre os três jogos, né? Não estou falando mais de diferença, mas o que tem em comum, né, existem em todos esses jogos, é o respeito ao adversário, né? Em todos eles eu preciso aprender a ganhar. Quando eu ganhar, eu respeitar o meu adversário, porque eu ganhei dele, né? E saber que eu preciso dele até para eu poder jogar. Se ele não estiver lá, não tem jogo, né? E no momento que eu perder também, né, eu ter a humildade de reconhecer que eu preciso treinar mais, né, e aprender com o meu adversário também, né, para que uma hora eu possa também estar na altura dele e conseguir vencer ele, né. Nas duas primeiras atividades, eu posso trabalhar minha força também, além das minhas habilidades motoras, posso trabalhar minhas capacidades físicas, né, como força, agilidade, né, mudar de direção rapidamente, minha velocidade, né, fortalecer o meu corpo. E nas duas últimas, trabalhar o meu raciocínio, meu intelecto, né, isso irá desenvolver a minha mente, né, para que, por exemplo, quando for necessário, né, se de repente eu até em um momento de prova, né, eu estimulando mais o meu cérebro, eu consigo aprender, né, aquilo que é ensinado em sala de aula, né, eu tenho facilidade na leitura, na compreensão da leitura, né, porque eu estou naquele momento do jogo, eu estou lendo um jogo também, né, então a gente consegue observar a importância dos dois primeiros jogos, que são jogos onde exigem muita energia de mim, e dos dois últimos, onde não vai ser onde não vai ter tanta exigência de energia, mas que também são jogos importantíssimos para mim, né? Assim como os jogos eletrônicos, o videogame, né? Jogos no computador, jogos no celular, né? É legal jogar? É claro, é muito bom jogar, né? O que não pode é perder muitas e muitas horas jogando. Isso
acaba fazendo mal. Um negócio que é legal pode fazer mal, né? Porque está sendo feito de forma exagerada. Assim como, por exemplo, comer. Comer é muito bom, mas se eu exagerar na comida, vai fazer mal para mim. Deu para entender? A diferença dos 2 primeiros jogos para os 2 últimos. Essa foi o objetivo dessas atividades, né? Fazer atividades que exigem muita energia e fazer atividades que exigem pouca energia e aprender entre elas o que eu posso aprender, né? O que de bom essas atividades pode trazer para mim e para o meu corpo. Beleza, galera? É isso, né? Vocês vão ver lá no conteúdo várias perguntas a respeito das atividades, né? Lembre-se que a sequência das atividades que nós fizemos foram essas: circuito motor foi a primeira, pet go a segunda, xizinho a terceira e damas a quarta aula, né? Eu vou pedir para você fazer um comparativo entre elas. Um abraço, Deus abençoe vocês.